RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde, meio-dia, 5 minutos. Estamos no ar com mais uma edição do seu RTV Notícias. 45 minutos de muita informação local para você nesta quarta-feira. Dia de temperaturas agradáveis. Uma quarta-feira com 27 graus a temperatura agora em Criciúma. Hoje é dia 7 de agosto. Vamos conferir alguns dos principais destaques da reportagem. Banco de Leite de Criciúma está prestes a sair do papel. Inauguração será no próximo dia 15. Criciúma ainda não tem técnico e cresce especulação sobre Roberto Cavalo. Casan adere ao governo sem papel e economia pode ultrapassar os 2 milhões de reais ao ano. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto do programa Tem Saída, sobre oportunidades de emprego e renda para mulheres que foram vítimas de violência física ou sexual. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Boa tarde, obrigado pela companhia dos nossos telespectadores. O Ney está chegando aqui, eu estou intrigado com uma assembleia. O Ney é impressionante, né? Não, tem duas notas que eu assino hoje no jornal que eu assino, no jornal Tribuna de Notícias, que realmente chamou a atenção hoje pela manhã, eu já recebi um monte de print. Primeiro, uma assembleia ordinária convocada pelo presidente do sindicato do setor de hotéis, bares, restaurantes similares, no dia 30 de agosto, às 18 horas, no motel Quital, de Araranguá. Assembleia no motel? Para tratar de diversos assuntos. Assuntos diversos. Mas é verdade, tá? É correto. Tem e também um carro em Blumenau, desgovernado, invadiu o cemitério e não houve feridos. Olha só, essa trágica, cômica e a outra bizarra, nem tão trágica, bizarra, né? Mas essa da Assembleia, vamos fazer uma Assembleia porque eu conheço a Assembleia em motel com outros apelidos, com outros adjetivos aí. Né? Agora, é isso aí. Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores, nessa nossa quarta-feira realmente ensolarada, com a temperatura dando uma trégua e nos dando pelo menos um calorzinho, né? Pois é, hoje tá até calor, né? Tá bem gostoso, tá bem gostoso. Olha, João Paulo, ainda continua essa polêmica, né? O Roberto veio ou não veio? Pois é. Que coisa, né? Roberto, cadê você, Roberto? Cadê você? Dizem que já viram ele por aí, né? Tomando sua cervejinha, mas até agora não aconteceu nada. Vamos ver agora se o esporte traz alguma novidade agora com relação à vinda ou não do Roberto Cavalo para o time do Criciúma, para dirigir o time do Criciúma nessa posição nada confortável. Olha, João Paulo, o Criciúma tem algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, um grupo de amigos que colecionam carros antigos. E eu estive lá esse dia na Foralto, estava lá, acabei fazendo essas imagens. Coloca aí, Frei. Olha que coisa interessante. Aí o Mazinho ali do Rocha Magazine, tem 4, 5 Pumas, aquele antigo Pumas que faziam realmente sucesso. O Puma era êxtase, 70, né? Olha, eu tive a oportunidade de ter um conversível desse aí, olha, e eram carrinhos, calhambeques do Queca ali do Nova Veneza. Olha Hollywood, olha, Aero Willis. Uma Fubiquinha, aquela nossa antiga Fubica, né? E aí, isso é Maverick, né? Isso aí é um Maverick antigo, um Landau, né? Que também fazia muito sucesso
na época aqui, os grandes empresários da época, o Hilário Freitas, Delor Freitas, desfilavam na cidade a bordo do landau, com suas mulheres, com seus cachorrinhos atrás deles, e ao do tempo que tinha um motorista. O motorista dirigia e eles no banco de trás... Passeando e assim, completamente diferente, como hoje eu estive na Portinari, na apresentação do Gilmar Menegon, que oficializou realmente a compra da Secrisa pelo grupo Duratex, e fiquei impressionado quando entrei do escritório central da Secrisa, porque antigamente qualquer empresário tinha lá seu gabinete, né? Não, eles ficam todos juntos no mesmo ambiente, e eu vou mostrar isso aí amanhã. Fica o presidente, o vice-presidente, o diretor comercial, o diretor... todos junto com os funcionários no mesmo ambiente de trabalho. Super interessante isso aí, que eu vou mostrar essas imagens amanhã. Por hoje é só, né, querido? Interessante. Essa visita que você fez hoje é muito interessante, de fato, né? E estou curioso aí, foi hoje pela manhã. Hoje pela manhã, não deu tempo de eu trazer as imagens, mas amanhã eu vou mostrar aos nossos telespectadores como funciona realmente uma grande empresa na modernidade, que isso tu vai falar daqui a pouco com o nosso economista, que ele vai mais ou menos colocar isso, que as nossas empresas agora já, graças a Deus, estão querendo se modernizar. É verdade, a gente tem aqui no estúdio a presença do professor Enio Kuan, para a gente falar de economia, falar do quinhentinho do Fundo de Garantia. Estou esperando o meu, quinhentinho para o Fundo de Garantia. Só que vai sair em setembro ainda, né? Só em setembro, vai demorar para sair. Mas o pessoal aqui está curioso, o pessoal da equipe de reportagem está curiosa se tem cobertura jornalística nessa assembleia lá no motel. Vamos esperar, vamos pedir para nossa querida repórter Amanda, vai lá colocar o assunto na pauta, né? É isso aí. Uma assembleia de trabalhadores no motel. Por hoje é só, a gente volta amanhã. Legal, e a gente vai de imediato agora saber então das informações do Criciúma, meu caro Matheus Mastella. A movimentação aqui no estádio Heriberto Wilson, João Paulo, é muito tranquila. Questão de minutos atrás, gravamos essa matéria aqui no pátio do estádio Heriberto Wilson para saber as últimas informações do Criciúma Esporte Clube. Eu até olho para trás de novo. Tá vindo ali, ó, nosso colega Rogério Dimas, da Rádio Difusora. São poucas pessoas que passam aqui no pátio do estádio Heriberto Wilson, porque a expectativa é grande para saber quem vai ser aí o novo técnico do Criciúma Esporte Clube. Cresce muito nos bastidores a especulação de Roberto Cavalo. Inclusive, daqui a pouco no Sport Show vamos trazer detalhes de uma possível negociação que poderia estar ocorrendo do Criciúma Esporte Clube com o ex-comandante do Botafogo de São Paulo. Roberto Cavalo, ontem à tarde, pediu demissão da equipe de Ribeirão Preto, se desligou do time que estava no G4 da competição e depois disso cresceram ainda mais os rumores que ele possa estar vindo para o Criciúma Esporte Clube. Conversei com o Luiz Carlos Vinck, só por questão de conversar mesmo, ele disse que não foi procurado pela direção do Criciúma. Vaguinho Dias disse que só vinha depois da Série D caso viesse o convite. O Emerson Maria negou proposta e o Criciúma, de nome oficial mesmo, só conversou aí com o Rafael Jacques, que é o treinador da equipe de São José de Porto Alegre. Então esse é o Criciúma Esporte Clube, ainda sem técnico. A gente fica ligado, a qualquer momento mais informações e mais detalhes daqui a pouco no nosso Sport Show. Matheus Mastella com as informações do Criciúma Esporte Clube. Estamos sofrendo. O professor Enio Kuan está aqui conosco. O professor Enio Kuan, a gente recorre sempre ao professor, economista Enio Kuan, sempre muito gentilmente conversa com a gente. Tem uma experiência em muitas áreas, inclusive professor no curso de jornalismo também. Já teve. O professor Enio Kuan tem uma larga experiência. Comentarista já em rádio. Eu tenho ele como o mais preciso de todos os comentaristas em dia de eleição, de resultado de eleição. Ninguém apura melhor o cenário eleitoral do que o professor Enio Kuan. Eu sempre o convido. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, João Paulo. É sempre um prazer e
com essa tua introdução, a responsabilidade aumenta. Saímos, por exemplo, agora da informação do esporte, contratação de técnico. Impressionante como são altos esses valores quando a gente fala de futebol, né? Multa, a rescisão de R$450 mil o técnico para deixar um time de futebol. O prêmio pelo insucesso é R$500 mil. Por isso que o futebol brasileiro está assim. Aliás, é a pressão que vem de fora, né, João Paulo? O futebol mundial impõe esses valores e o futebol brasileiro está perdendo competitividade já há alguns anos em função dessa perda de capacidade de acompanhar os valores globais do futebol, né? Pois é, impressionante. Bom, a presença aqui do professor Enio Kuan é para a gente tentar interpretar melhor o que o tal de quinhentinho do Bolsonaro, os 500 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vão provocar na nossa economia. É pouco dinheiro? Frustrou? Vai ajudar? Por que prisma devemos olhar essa liberação do FGTS? João Paulo, pouco não é, porque o programa tenta ou visa colocar de 30 a 40 bilhões de reais na economia brasileira num prazo de 1 ano. Isso é bastante dinheiro, mas eu tenho dito que isso é uma bolha também, né? É uma bolha de consumo. O Brasil já vem adotando essas medidas de incentivar o consumo para recuperar a economia ou para tentar recuperar a economia há algum tempo. Desde o tempo lá da dispensa do IPI, do automóvel, da linha branca e tal, de outros governos, né, que tentam motivar a economia via consumo. Mas isso gera um período muito curto, é um coice de porco, digamos assim, né? Vai dar um reflexo rápido no PIB da economia e tal e morre de novo, porque de fato é algo que não tem como ser duradouro, né? Aliás, o programa parece-me que é duradouro, ele vai continuar liberando o fundo de garantia gerado, digamos assim, aí na data do aniversário de cada um, tipo o programa do PIS/PASEP, mas desses programas o Brasil já está encharcado, digamos assim. E não é somente via consumo que a economia brasileira cresce. Agora, pelo lado do consumidor, tem aí uma folguinha de fazer alguma coisa, digamos assim, comprar um presente, pagar uma dívida, uma conta, ou sei lá, comprar alguma coisa que precisa imediatamente dentro de casa e tal. Dá um impulsozinho de novo no consumo. Mas, por outro lado, eu também tenho dito que a poupança compulsória do trabalhador fica esvaziada, fica vazia. Ele não terá mais a garantia de, se perder o emprego, ter um saldozinho lá no banco para poder se virar enquanto não arranjar outro emprego. Quer dizer, além de descapitalizar o sistema de saneamento básico e o sistema de financiamento habitacional, que também ficam sem esse recurso. Agora, o FGTS está uma coisa arcaica, né? Um modelo arcaico, né? Completamente, João Paulo. Eu digo que PIS, PASEP, Fim Social, Fundo de Garantia, são penduricalhos que estão aí. O Fundo de Garantia foi criado lá em 1966 para substituir aquele regime de indenização que o trabalhador tinha por tempo de serviço e tal, coisa assim, né? Hoje nós já temos o salário-desemprego, que faz esse papel. O salário-desemprego é nada mais, nada menos que um substituto desse fundo de garantia. Quer dizer, poderia incorporar esse 8% no salário de todos os trabalhadores e acaba com isso. Incorpora no salário, morre, limpa, né? Torna o sistema brasileiro mais leve, o sistema de emprego e tal, mas tem que incorporar, tem que fazer um programa de que todas as empresas vão incorporar o salário e tal, coisa assim. Quanto isso representa no salário, é só calcular 8% aí em cima da folha de pagamento, do salário e assim por diante. Porque o salário-desemprego veio para substituí-lo, veio para cumprir o papel de garantia do trabalhador que perde o emprego.
emprego por um determinado período. Bom, diríamos assim que no momento vem a calhar o que tinham. Vem sim, apesar de todas essas questões que eu te falei, negativas do ponto de vista do esvaziamento do sistema, mas ele vem no momento em que a economia precisa de algum tipo de impulso. A reforma da Previdência, João Paulo, não deu aquilo que se esperava que daria como impulso para o crescimento do PIB ainda em 2019. Ela teve reflexos positivos na Bolsa de Valores, atingimos quase 105 mil pontos na Bolsa e tal, coisa assim, mas do ponto de vista da recuperação econômica, não. Os 12 milhões de desempregados continuam lá, aguardando por oportunidades e tudo isso, e o Brasil precisa fazer urgente alguma coisa nesse sentido, de começar a recuperar o emprego, começar a recuperar a renda. Não dá mais de oferecer para o trabalhador apenas esse tipo de saída, de emergência, né? Tipo fundo de garantia. Porque não tem mais, já esgotou. Daqui a pouco esgota a conta do PIS, esgota a conta do PASEP, esgota a conta disso, daquilo, e esvazia todos os sistemas, e aí o que vai se fazer? Tem que criar emprego, tem que criar uma renda permanente para o trabalhador, para que ele possa comprar, pagar as contas e tal, tudo isso, girando o dinheiro dentro do nosso sistema econômico produtivo, e não o sistema improdutivo que é esse. Agora, 12:20, o professor Enio Cohen está ao vivo conosco aqui. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui conosco para falar sobre essa questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas eu queria ouvir uma opinião sua também sobre um aspecto aqui de Santa Catarina, que é aquela perda dos incentivos, a mudança que o governo está fazendo. Nós temos uma matéria, vamos reproduzir essa matéria, Sandro, que mostra uma tentativa do parlamento catarinense de reverter a situação de alguns produtos que perderam os incentivos fiscais. Vamos ver a matéria e logo depois eu gostaria de ouvir um comentário do professor Enio Cohen a respeito. A retomada pelo governo do estado da cobrança de impostos em seu teto da alíquota de 17% para todos os setores da economia a partir de 1º de agosto surpreendeu os deputados estaduais. Havia um acordo entre poderes executivo e legislativo para que o aumento fosse gradual para alguns setores, depois da apresentação de projetos de lei ao parlamento. O governo tinha até o dia 17 do mês passado para apresentar as propostas, mas não cumpriu o prazo e a taxação já está valendo. A decisão gerou uma reação imediata na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei pretende suprimir a decisão governamental. A matéria deve ir à votação já na próxima quarta-feira aqui no plenário. A intenção é suprimir os efeitos da nova regra. O deputado estadual Milton Obos apresentou uma emenda ao projeto de lei estabelecendo que a suspensão do aumento do imposto seja retroativa ao dia 1º de agosto. Os deputados não obrigam de jeito nenhum o governo a aumentar impostos. Pelo contrário, nós somos contra o aumento de impostos. Só que devemos conhecer os incentivos. Os incentivos fiscais, eles devem ser feitos para a competitividade de quem está em Santa Catarina poder competir com os outros estados brasileiros. Os deputados afirmam que o aumento de impostos vai impactar na competitividade de Santa Catarina em relação a outros estados. Um exemplo é com empresas do setor têxtil, responsável pela geração de mais de 200 mil empregos em Santa Catarina. No campo, o cenário não é diferente. O custo para a produção agrícola pode aumentar até 30%. Não é justo dizer que hoje você vai aumentar os tributos sobre a produção agrícola, sobre a fruticultura, sobre a cebola, o milho, a soja, que vai impactar lá no custo de vida do cidadão, mas, além disso, vai tirar a condição competitiva do agricultor catarinense. Ele não vai conseguir vender a soja, o milho dele, a cebola dele, pagando 20% a 30% mais caro o custo da produção em função do imposto que hoje é arbitrado de 0% para 17%. Então, o governo errou a mão. Pois é. Como é que a gente deve interpretar o impacto econômico desta medida? Duas questões, João Paulo. Primeiro, o deputado matou a questão de competitividade. Eu acho que aumentar imposto aumenta o custo do produto e aumenta
a perda da competitividade. É uma questão. E é correta a visão do deputado. Segundo, tem a questão social. Eu acho absurdo esses impostos elevadíssimos que nós temos nas contas de energia elétrica, de gás, de gasolina, de óleo diesel e por aí afora. O país deveria ter forma de arrecadar em outras fontes e tirar o custo que isso tem, digamos assim, dos tributos em cima dos produtos sociais. E eu estou vendo nessas matérias aí desse decreto do governo, que os produtos da cesta básica, por exemplo, foram taxados, foram aumentados. O arroz, por exemplo. Olha o agrotóxico. Vamos à questão do agrotóxico. Para o telespectador entender, o agrotóxico hoje, até então, até o dia 31 de agosto, ele era comprado em qualquer lugar do Brasil sem incidência tributária. Ele era totalmente isento. Desde o dia 1º de agosto, o agrotóxico, aqui em Santa Catarina, ele custa 17% mais caro. Correto. No Rio Grande do Sul, alíquota zero. No Paraná, alíquota zero. Então, um cidadão aqui de Sombrio, de Forquilinha, ele faz alguns quilômetros, vai a Torres e compra esse produto e traz esse produto para Santa Catarina. E aí, quem vende aqui vai deixar de vender. Correto. Além de, no outro lado, esse imposto estar tendo que ser recolhido na hora da venda do produto, do nosso arroz. Então, se nós somos um estado exportador, por exemplo, de arroz, que somos, o nosso produto vai chegar lá no Nordeste, lá no Norte, lá no centro do país, muito mais caro do que o produto do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, nós perdemos competitividade, perdemos mercado com isso. O frango, por exemplo, se incidir em cima do frango catarinense e nos outros estados não, pronto, estamos ficando fora do mercado, embora seja a competitividade interna, né, que nós já temos problemas muito sérios na questão da competitividade internacional, né, João Paulo, por excesso de tributos, por excesso de mão de obra, de encargos e tudo isso na mão de obra e por aí afora. Então, nós precisamos o inverso disso, é diminuir as cargas tributárias e não só pensar em arrecadar e transformar o nosso sistema produtivo num sistema completamente arcaico e sem competitividade. Vamos pegar uma loja, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o camelódromo aqui em Criciúma, um shopping. Vamos pegar um shopping de exemplo. Uma determinada loja vende esse aparelho aqui por R$1.000. A loja ao lado, ela vai tributar, ela vai vender a 1.017. Óbvio que a loja ao lado vai vender por 1.000. Correto. Só que ela vai vender mais barato, ela vai ter muito mais rotatividade do que aquele que tem R$17 mais. Sim, 170 no caso. 170 de lucro. Isso. É um volume bastante grande. Mas então o governo está revendo porque tem muitos setores, e essa é uma questão, né? Então o que aconteceu? Em 2003 começou a se dar incentivos. Correto. Foi aí que desandou. Tinha um problema, ia lá, dava incentivo. Não tinha avião para Santa Catarina, vai lá, dá incentivo em quem abastece aqui em Santa Catarina, abastece mais barato, as aeronaves queriam vir aqui, pousavam aqui para sair daqui com o tanque cheio e com isso criavam linhas aéreas. Então, em 2003 começou isso. Aí entenderam que isso era uma farra dos incentivos. De fato, tem alguns setores que foram altamente beneficiados com isso e que pode-se pensar pelo outro lado, pela outra via, o governo está deixando de construir obras sociais, obras públicas, porque está deixando de arrecadar, porque abriu mão de arrecadação para setores que, digamos assim, são privados, setores que poucos utilizam, né? Digamos, a passagem aérea. A passagem aérea, eu sou contra subsidiar a passagem aérea. Agora, o arroz da cesta básica, não. O gás da cozinha do trabalhador brasileiro, não. Aí é outra história. Então, eu acho que tudo isso tem que ter muito critério na hora de se adotar esse tipo de coisa. Não é um decretaço do governo Moisés que diz, acabou tudo
tudo e todos vão pagar o mesmo tipo de imposto. Não, eu acho que tem que ter critérios para a adoção de medidas que sejam sociais, digamos assim, porque o papel do governo é esse, é transformar a sociedade na sociedade mais justa possível. E eu acho um aspecto curioso aí, porque até ideológico tem um conflito aí. O governo de Santa Catarina, ele deveria ser uma proposta mais liberal. E essa medida que o governo adotou, ela é mais socialista, ou seja, o Estado acaba arrecadando maior, o Estado fica com uma parte maior. Até nesse conflito, eu estou achando curioso isso. Agora, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é essa guerra fiscal, né? Entre os estados. Pode no estado de Santa Catarina, pode em Torres, e em Passo de Torres já é diferente a regra. Correto. Espera-se que a reforma tributária venha com uma nova, o chamado novo pacto federativo, né, João Paulo, e resolva isso. Obrigado, é sempre muito bom recebê-lo aqui, professor. Obrigado. Foi um prazer, um grande abraço, um abraço a todos, um abraço, João Paulo. Depois do intervalo, a gente tem mais informações, tem coluna de política, já já. Meio-dia, 34 minutos, no ar o RTV Notícias, atualizando as principais informações do jornalismo geral para você. Daqui a pouco, logo depois do nosso RTV Notícias, tem o RTV Sport Show. Todo mundo curioso, afinal de contas, quem é o novo técnico do Criciúma? Cavalo, Roberto Cavalo, é ele o novo treinador do Criciúma ou não? Tem muita especulação por aí. Vamos trazer agora informações. Nós estamos vivendo um período, e o atual governo de Santa Catarina, numa das primeiras medidas adotadas, diz que acabaria com o papel. Havia um tempo em que nós aqui utilizávamos o papel, inclusive para fazer as laudas, para trazer todas as informações, para nos comunicar, era através de papel. Ou seja, nós estamos nessa já faz bastante tempo. Hoje o nosso contato aqui, todo ele, é digital. As informações, o briefing das matérias, é tudo feito aqui no digital. Pois é, a Casan adota isso também e fala em uma economia significativa de R$2.100.000 ano. O secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, em reunião com a presidente da Casan, Roberta dos Anjos, oficializou a adesão da Casan ao programa Governo Sem Papel. Além de economia aos cofres públicos, a medida também vai melhorar a tramitação e a conclusão de todos os cerca de 6.000 processos mensais que são abertos pela autarquia. Considerando o custo médio de R$ 30 por processo entre material de expediente, correios e transporte, com a completa digitalização dos documentos, a economia poderá chegar a mais de R$2 milhões por ano. A assinatura do termo de cooperação para compartilhamento do sistema de gestão de processo eletrônico, que permite a confecção e tramitação de todos os documentos em meio 100% digital, aconteceu na sala da presidência da Casan, em Florianópolis. Além dos titulares da administração e da Casan, a reunião contou com a equipe de trabalho da autarquia e com a presença do diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado da Administração, Félix Fernando da Silva. A adesão da Casan ao governo sem papel representa um passo importante para o setor. Para a presidente da autarquia, mais celeridade na conclusão e tramitação dos processos resulta também em mais eficiência da gestão administrativa da Casan. É uma tendência, né? Muito mais do que uma iniciativa do governo, isso é uma tendência, o fim da utilização do papel. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que estabelece o seguinte: até então, todas as empresas, antes já eram as repartições públicas, depois as empresas eram obrigadas a publicar os seus balanços no jornal. Jornal físico, tinha que ter lá nas páginas dos jornais. Então, às vezes, você abria os jornais, tinham 8, 10 páginas, a empresa publicando nos jornais o seu balanço, as empresas de capital aberto.
O que acontecia? A gente não entendia, eu nunca entendi aqueles numerozinhos, mas era uma obrigação. Pois, a partir de agora, com essa medida do presidente Jair Bolsonaro, nenhuma empresa mais precisa publicar nos jornais impressos essa prestação, esse processo de prestação de contas. Esse balanço pode ser publicado através do Diário Oficial da União. Vamos a mais um destaque da Vanessa Amando, agora tratando de aleitamento materno. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado e simboliza o incentivo ao aleitamento materno. Falando nisso, o Banco de Leite de Criciúma está prestes a sair do papel. A previsão é inaugurar o espaço até o fim deste mês. Estamos aqui com o Dr. Alan, que é o médico responsável pelo Banco de Leite. Dr. Alan, historicamente, como é a situação, como é o processo do Banco de Leite no Brasil? Primeiramente, um bom dia a todos, um bom dia, Vanessa. É uma pergunta muito pertinente, né? Visto que o Brasil ele é produtor de uma tecnologia avançada nos seus bancos de leite, né? Tecnologia essa melhor do que, inclusive, a tecnologia americana e a europeia, né? A diferença é que a tecnologia americana e europeia, eles fazem a coleta do leite, né? Misturam e realizam a esterilização e a distribuição. A nossa tecnologia, a gente consegue separar, né, diversos tipos de leite, né? O leite com mais proteína, o leite mais calórico, o leite com mais anticorpos, e vamos readequar e distribuir esse leite de acordo com a necessidade do recém-nascido. A importância do aleitamento materno, né, é que o leite ele é o melhor alimento para o recém-nascido. Ele contém todas as proteínas, sais minerais, vitaminas, anticorpos, contém até enzimas digestivas que facilitam a digestão desse leite, né? Então, é o alimento mais propício para o recém-nascido. E a contribuição do leite materno, maior que ele tem, é na redução da mortalidade neonatal. Então, nas nossas UTIs, né, ele vai contribuir de forma significativa para a redução da mortalidade neonatal. Obrigada, doutor. Estamos também com a Solange, que é enfermeira do Banco de Leite de Criciúma. Solange, já tem uma data exata para a inauguração do Banco de Leite? Sim, vai ser dia 15 de agosto agora, semana que vem. Estamos com todo o processo já pronto. O único aparelho que faltava era o Donix, já estamos também. Então, inicialmente, vai ser dia 15. E quantos profissionais estarão diretamente envolvidos aí com o funcionamento do Banco de Leite? Que profissionais serão esses? Serão um médico obstetra, né, responsável, uma nutricionista, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. 3 técnicos de enfermagem, desculpa. Obrigada, Solange. Estamos também com a Tamires, que é nutricionista do Banco de Leite. Tamires, qual a importância da inauguração desse Banco de Leite, tanto para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, como para o município de Criciúma como um todo? Então, o Banco de Leite ele vem uma forma de beneficiar tanto a unidade nossa do hospital, como uma forma geral a população, pois o Banco de Leite ele vai receber o leite materno de doação de várias mães que atualmente estão amamentando, e a gente sabe que o leite materno ele é o melhor leite hoje que a gente tem para ofertar para os nossos bebês. Então, como a gente tem a nossa unidade da UTI neonatal, a gente recebe muitas crianças prematuras que vêm fazer o nosso tratamento aqui interno, a gente pode estar ofertando para a criança desenvolver dentro da nossa UTI o leite materno pasteurizado e feito esse processo interno dentro da nossa unidade. Então, a gente vai depender muito da doação e da boa vontade dessas mães de querer ajudar o bebê de outras mães a desenvolver dentro da nossa UTI. Então, a gente precisa muito do apoio, do incentivo de a gente estar incentivando essas mães a continuar amamentando seus filhos, que tão sadios, que estão em casa, e ainda ela fazer essa extração do leite e trazer esse leite para a nossa unidade, para a gente poder estar ofertando para as outras crianças poder estar desenvolvendo dentro da UTI. Qual vai ser a capacidade de armazenamento do Banco de Leite? Nossa capacidade atual é de 190 litros em média de armazenamento. Conforme for a demanda, né,
de procura para fazer doação, a gente consegue ampliar esse armazenamento, mas inicial seria para 190 litros. E a respeito dessas doações, quem vai poder doar o leite e quem vai poder receber, que bebês serão beneficiados com essa doação de leite? Então, com o processo interno, a gente consegue, por exemplo, a mãe ser doadora, vai fazer um cadastro inicial aqui no banco de leite, ela vai fazer um processo de avaliação, onde ela vai fazer um exame de sorológico para ver se é uma mãe sadia, que tem condições de ser uma mãe doadora. Ela faz toda a parte de extração do leite, esse leite vai passar por um processo de pasteurização. Nesse processo de pasteurização, a gente consegue fazer uma classificação do leite, onde a gente classifica como hipercalórico, normocalórico ou hipocalórico, onde a gente consegue direcionar esses leites para vários estágios de crescimento dos bebês. Então, se a gente tem um bebê baixo peso na UTI que precisa de um leite mais calórico, a gente direciona esse leite, por exemplo, para um bebê específico dentro da UTI. Não necessariamente exclusivo para a UTI, mas uns bebês, por exemplo, de maternidade, de pronto-socorro, de pediatria. Então, a gente consegue direcionar esse leite para vários setores de dentro da nossa unidade, diminuindo cada vez menos a introdução da fórmula infantil, tendo maior adequação e maior introdução do leite materno. E a principal informação de política hoje é sobre a Casa do Poder Legislativo em Criciúma. 15 horas, no Patrimônio da União, escritório em Florianópolis, será feita a assinatura de doação por parte da União, eles usam o termo dação, né? Do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho, anexo ao Parque Centenário, ao lado da Prefeitura em Criciúma. Esse prédio deverá ser destinado à construção ou à sede da nova Câmara de Vereadores de Criciúma. O prefeito Clésio Salvar e o presidente do Poder Legislativo, Miri D'Agostin, viajaram hoje pela manhã. Vão participar desta solenidade. Há 20 anos discute-se a instalação de um novo endereço para a Câmara de Vereadores em Criciúma. O investimento na ordem de 3 milhões de reais inicialmente deverá ser feito para dar àquela condição uma estrutura mínima necessária para o funcionamento do Poder Legislativo de Criciúma. Então, hoje é um dia importante nesse sentido. Ontem, comissão parlamentar de inquérito, mais uma comissão de inquérito, foi instalada na Câmara de Vereadores. Instalada não, ela foi aprovada. Deverá ser instalada nos próximos passos. Para investigar o Criciúma Prev. Isso mesmo. Há poucos dias falamos sobre isso. Agora, uma nova CI está sendo investigada para, agora, analisar tudo o que houve de atraso desde quando foi criado o Criciúma Prev no ano de 2003. É isso de política, é isso de RTV Notícias. Você fica agora curioso, como eu, com certeza você está, para saber mais informações sobre o novo técnico do Criciúma. Vem aí o RTV Sport Show com Paulo Coutinho e Matheus Mastella. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.